Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei orçamentária para o ano que vem. Foi o último dia de atividade parlamentar do ano. Agora, os senadores estão votando o texto, votação que pode ser concluída a qualquer momento. Bárbara Baião tem as informações ao vivo de Brasília. Oi, Bárbara, boa noite. Oi, Carol, boa noite para você e a todo mundo que nos acompanha aqui na CNN. Estamos literalmente no último senador inscrito para falar, é o senador Wellington Fagundes, partido do presidente da República, Jair Bolsonaro, e em seguida o vice-presidente da Câmara, que é quem comanda essa sessão do Congresso Nacional, vai abrir o painel de votação. As bancadas já orientaram o clima do que se vê entre os oradores, os senadores inscritos para falar no Senado é um pouco mais duro do que a gente viu na Câmara, muitos criticando ali a questão do fundo eleitoral, mas o fato é que um amplo acordo entre deputados e senadores viabilizou essa votação, primeiro na Comissão Mista de Orçamento e agora a sessão do Congresso Nacional, que ocorreu em caráter separado por causa ainda da pandemia. A sessão é remota. Na Câmara, esse texto passou por 358 votos. Agora, expectativa para a abertura do painel no Senado e depois segue para a sanção presidencial. Não há nenhuma expectativa de mudança em relação a esse texto, porque vão votar o texto base, os senadores, e não há sugestões de destaques, que são ali mudanças sugeridas pelos senadores. Então, por isso, a gente preparou uma reportagem com o que vai sair desse relatório elaborado pelo deputado Hugo Leal. Vamos ver. Não é fácil decidir o destino de 4 trilhões e 800 bilhões de reais. A votação do projeto de lei orçamentária de 2022 ficou para o último dia de atividade parlamentar do ano. Avançamos. O suficiente? Não é o suficiente. O próximo orçamento, nem de longe, pode ficar degladiando que categoria vai aumentar e quais políticas públicas são prioritárias. O Brasil precisa de tudo. O texto do relator Hugo Leal foi aprovado prevendo um salário mínimo de R$ 1.210, um aumento de 10% em relação ao valor atual. Uma das principais pautas do governo federal para o ano que vem, o Auxílio Brasil terá 89 bilhões de reais para atender 17 milhões de famílias. Não há unanimidade, dificilmente se encontrará uma unanimidade no parlamento, mas é feita pela maioria democrática, sem atropelos, aí nós chegamos no resultado que chegamos. O caminho para a aprovação só foi aberto depois de uma articulação envolvendo o fundo eleitoral. O relator sugeriu 4 bilhões e 700 milhões de reais para campanhas, valor considerado insuficiente pela maioria dos dirigentes partidários, que pressionaram por um fundo mais generoso. Dessa forma, serão 4 bilhões e 900 milhões de reais para financiar as eleições do ano que vem. Isso aqui é uma casa política. Aqui ninguém faz nada sozinho. Isso aqui é o consenso colegiado, coletivo. Então, se foi a vontade da maioria que estivéssemos uma legislação nesse sentido, com previsão de fundo público, assim será mantido. O Congresso cedeu a uma demanda eleitoral de Jair Bolsonaro e garantiu 1 bilhão e 700 milhões de reais para o reajuste de policiais e profissionais da segurança. O valor é menor do que o desejado pelo Palácio do Planalto, que terá que definir quais categorias serão beneficiadas por projeto de lei ou medida provisória. Deputados e senadores também preservaram o controle de parte do orçamento via emendas parlamentares. Só as emendas do relator, usadas pelo Planalto como moeda de troca em votações importantes, serão 16 bilhões e meio de reais. É o mesmo patamar deste ano, com a diferença que, por causa da eleição, todo o valor precisa ser empenhado até maio do ano que vem.